Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na primeira sexta-feira do ano, no dia 3 de janeiro. Hoje a família franciscana celebra a devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. Essa devoção foi muito propagada por São Bernardino de Sena no século XIV. E, em 1530, foi aprovado pelo Papa um ofício, de modo que esta devoção faz parte da tradição de toda a família franciscana. O Santíssimo Nome de Jesus. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. No outro dia, Jesus aproximava-se de João, e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi dele que eu vos falei, que alguém viria depois de mim, e que é maior do que eu, porque tinha precedência, porque existia antes de mim. Eu também não o conhecia, mas se eu batizava com água, é para que ele fosse manifestado a todo Israel. E João continuou: Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele que vires o Espírito descer e permanecer sobre ele, é ele que batiza no fogo e no Espírito Santo. E eu vi o Espírito descer sobre ele em forma de pomba e permanecer. Por isso, eu vi e dou testemunho. Ele é o Filho de Deus e eu dou testemunho. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da Palavra de Deus. E a palavra de Deus deve ser para mim e para você uma luz que conduz os nossos passos. E é um dos meios de crescimento espiritual para o nosso progresso. A oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus e também a vida sacramental, a missa, a confissão. E esses dias estamos refletindo sobre a primeira carta de São João na primeira leitura. E esses dias ele falou do anticristo, daquele que levanta de nossas assembleias, dos nossos bancos, daquele que chega a atingir a apostasia da fé, porque o apóstata é aquele que em determinado momento acreditou e depois não crê mais, depois deixa de acreditar. E João dizia: o anticristo já está no meio de vós porque ele saiu das vossas assembleias, e ele está aí para poder seduzir a todos também ao caminho errado. E todo aquele que nega a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus é mentiroso. Ele é mentiroso. Então aqui nós já vamos encontrando nessa primeira carta de São João a preparação para os grandes desafios que eu tenho e que você também tem, que é permanecermos fiéis até o fim. Por isso hoje a palavra também retirada da carta de São João vai nos recordar sobre a mentira e a apostasia do coração. E a apostasia, ela vai começando com coisas pequenas, por exemplo, como a preguiça espiritual, como a frieza espiritual, e pouco a pouco ela vai seduzindo o coração a tal ponto que ele chega a cometer a apostasia da fé, de não crer mais e abandonar. Por isso João vai dizer: vós já fostes selado com a unção, tendes em vós a unção, recebestes a palavra, e tudo aquilo que nós vos ensinamos é para que guardais num coração sincero e numa conduta certa. Ouvir e praticar. O Evangelho nós vamos encontrar novamente a continuação do Evangelho de ontem, quando João recebe uma embaixada de sacerdotes levitas, fariseus, que vão até ele, enviados de Jerusalém, para perguntar quem é ele, qual é a identidade dele, o que ele diz sobre ele mesmo. E João dá testemunho: eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Então eles querem saber: mas então o que dizes de tu? Quem eres tu? E João vai dizer: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. E aquele que é maior do que eu, ele está no meio de vós, mas vocês não conhecem. Meus irmãos, minhas irmãs, essa palavra conhecer no Evangelho de João é muito séria e profunda, porque eu e você, às vezes, podemos ter tantos conhecimentos intelectuais sobre Jesus, conhecimentos doutrinais, adquiridos em casa, nas catequeses, nos livros, nas universidades, mas não crermos nele, não conhecermos a ele como Salvador,
Não conhecemos a ele como Deus. Temos diversas informações sobre ele. É filho de Maria, filho de José, nasceu em Israel, foi crucificado. Só como informações humanas. Por isso João vai dizer, aquele que é maior do que eu está no meio de vocês, mas vocês não o conhecem. E João vai dizer, mas eu também não o conhecia. Mas João tinha inúmeras e diversas informações humanas sobre Jesus. Inclusive, diz aí a tradição que eles eram primos. Diz aí que os dois são frutos, são filhos de uma promessa. A mãe de João é Isabel, a mãe de Jesus é Maria. João se alegra e também se contorce de alegria quando Maria vai saudar a sua mãe Isabel. E Isabel diz, o menino saltou de alegria. Quer dizer, os dois tinham algumas relações familiares. Devem ter crescido juntos em alguns momentos. Mas João dizia, mas eu também não o conhecia. Conhecimento aqui não só como informação humana. Conhecimento aqui não só como ideia. Mas é aquele conhecimento que Jesus vai dizer a Pedro, feliz és tu, Simão, porque não foi o sangue e a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Aquela mesma palavra que o apóstolo vai dizer, mas foi o próprio Senhor que se manifestou a mim, que revelou para mim a sua sabedoria incontida, insondável, mas que ele se revelou para mim, ele se manifestou. Esse é o conhecimento que João disse. E João vai dizer, eu não o conhecia. Mas se eu batizava com água, é para que ele fosse manifesto a todo Israel. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou me disse, aquele a quem vires o Espírito descer e permanecer, é este que batiza com fogo e Espírito. E João dá o seu testemunho. Eu vi o Espírito descer e permanecer sobre ele em forma de pombo. Eu vi e por isso eu dou testemunho. Ele é o Filho de Deus. Essa é a caminhada longa de João. É uma caminhada que ele foi progredindo, que ele foi vencendo a mera aparência da informação humana, porque a palavra de hoje convida a mim e a você a irmos além da cultura, além da tradição, além da doutrina, e percebermos, e vermos, e descobrirmos que Jesus é o Senhor. E isso deve incendiar a minha vida, isso deve incendiar a sua vida, como fizeram na vida de tantos santos e santas. Por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, que foi capaz de mergulhar toda a sua vida para aqueles que eram os pobres mais pobres da face da terra. Um Charles de Foucault, que foi capaz de se embrenhar deserto adentro para ali dar testemunho da fé. Nosso Pai São Francisco e tantos outros homens e mulheres que deram testemunhos seríssimos, belíssimos, profundíssimos, não porque estavam sendo orientados por ideias bonitas ou informações bonitas, não, mas porque conheceram o Senhor. Com este conhecimento que Jesus diz para Simão, Simão, feliz és tu, porque não fora o sangue que te revelou e te manifestou isso, e nem a carne, mas foi o meu Pai, porque é o Pai que atrai a mim e a você até Jesus. Por isso João vai dizer, eu vi e dou testemunho. Ele é o Filho de Deus. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a irmos progredindo cada vez mais, porque a fé cristã não é uma fé estática. A fé não é uma magia, mas é um compromisso sério, onde eu e você nos preocuparemos a todo momento de termos os mesmos sentimentos e os mesmos pensamentos de Jesus de Nazaré, para que assim nós possamos dar testemunho dele, apesar das nossas fraquezas humanas, das nossas infidelidades, das nossas incoerências, nós também iremos dizer, eu vi e dou testemunho, ele é o Filho de Deus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santíssimo nome de Jesus, sede nossa consolação, nosso conforto e a nossa salvação. Paz e bem, até amanhã se Deus quiser.